Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com nossa aula 94 do nosso curso de Matemática Básica e vamos finalizar hoje essa parte de juros compostos com alguns exercícios envolvendo aí taxas proporcionais, taxas efetivas, taxas equivalentes e taxas nominais que nós estudamos na aula passada. O primeiro exercício da aula de hoje é o seguinte: qual é a taxa trimestral equivalente a 30% ao ano? Então aqui nós temos a dúvida aqui, a taxa trimestral, IT, e é informada a taxa anual, IA, 30% ao ano. Essa taxa anual nós vamos escrevê-la na forma unitária como 0,3 ao ano, ok? Bom, então pelo fato de que em um ano nós temos 4 trimestres, então nós temos a seguinte relação que nós estudamos na aula passada, segundo a qual 1 mais a nossa taxa trimestral elevado à quarta potência, que é o número de vezes que um trimestre cabe no ano, igual a 1 mais a nossa taxa anual. Como nós queremos saber a taxa trimestral, nós vamos substituir apenas a taxa anual aqui. Então 1 mais IT elevado à quarta será igual a 1 mais IA e a taxa anual é 0,3. Portanto, desse lado nós teremos 1,3. Portanto, como nós temos 1 mais IT, ou seja, um número elevado à quarta potência igual a 1,3, portanto, 1 mais IT será igual a 1,3 elevado a 1 quarto, não é? Pois, como esse número deste lado aqui está elevado à quarta potência, ele vai passar para o outro lado, extraindo a raiz quarta aqui, que nós denotamos por 1 quarto. Então, nós usamos uma calculadora para fazer essa conta, deu exatamente 1,068, que eu aproximei aqui até a terceira casa decimal. Portanto, se 1 mais IT é 1,068, esse 1 vai passar subtraindo, e o valor de IT será igual a 0,068, que é exatamente o quê? 6,8% ao trimestre. Okay? Então, uma taxa de 30% ao ano corresponde a uma taxa de 6,8% ao trimestre. Isso mediante juros compostos, nós estudamos na aula passada. Segundo exercício: uma instituição financeira paga um juro de 21% ao ano, capitalizado mensalmente. Qual a sua taxa efetiva? Bom, nós temos aqui a taxa anual, que é 21% ao ano, que eu já escrevi na forma unitária, e é perguntada a taxa mensal. Não é perguntada de maneira explícita, mas é informado que a capitalização é mensal e pergunta se a taxa efetiva. Portanto, a questão aqui é a taxa mensal. Como um ano possui 12 meses, então nós temos a seguinte relação: 1 mais a nossa taxa mensal elevado à 12ª potência será igual a 1 mais a nossa taxa anual. Essa é a relação. Como a taxa anual é 0,21, nós temos que 1 mais IM elevado a 12 será igual a 1,21. Agora, esse 12 aqui, ele vai passar para o outro lado extraindo a raiz 12ª. Então, nós vamos extrair a raiz 12ª. Então, nós temos que 1 mais IM é igual a 1,21 elevado a 1/12, ou seja, a raiz 12ª. E isso aqui resulta aproximadamente 1,016 aqui que eu fiz numa calculadora. Portanto, a nossa taxa mensal ela é igual a 0,016, que é o quê? 1,6% ao mês. Então, essa é a taxa efetiva da nossa aplicação aí. Bom, nosso terceiro exercício de hoje é um exercício que caiu na FUVEST, mas há um bom tempo já, muitos anos atrás, mas de qualquer modo caiu na FUVEST. Exercício. Item A. Se os preços aumentam 10% ao mês, qual a porcentagem de aumento em um trimestre? Bom, então esse é um exercício bastante simples. Então, se nós temos que a taxa de aumento mensal é de 10% ao mês,
e isso na forma unitária 0,1 ao mês, qual seria o aumento em um trimestre? Bom, nós temos que 1 mais a taxa trimestral é igual a 1 mais a taxa mensal elevado ao cubo, pois em um trimestre nós temos 3 meses, ok? Então aqui basta nós substituirmos aqui. No lugar de IM nós substituímos por 0,1, então nós ficamos com 1,1 ao cubo. E 1,1 ao cubo é igual a 1,331. Portanto, 1 mais IT é igual a 1,331 e isso implica que a nossa taxa trimestral é 0,331, que corresponde a 33,1% ao trimestre. Ok? Item B. Supondo a inflação constante, qual deve ser a taxa trimestral de inflação para que a taxa anual seja 100%? Agora o exercício um pouquinho diferente. A relação que nós temos é o seguinte, que a taxa anual será igual a 100% ao ano. Portanto, nós temos que 1 mais IA, que é a taxa anual, seria igual a 1 mais a taxa trimestral elevado à quarta. Lembrando aí que um ano possui 4 trimestres, ok? Então agora nós substituímos a taxa anual por 1, na verdade, pois 100% é 1. 100% é exatamente 1. Então aqui nós temos 2 deste lado aqui. Então 1 mais a nossa taxa trimestral elevada à quarta potência é igual a 2. Portanto, 1 mais IT será igual a raiz quarta de 2, ou seja, 2 elevado a 1 quarto, que nós podemos fazer numa calculadora, que resulta aí 1,189 aproximadamente. Portanto, a nossa taxa trimestral será igual a 0,189, que corresponde aí a 18,9% ao trimestre. Então esta é a resposta desse problema. Bom, pessoal, vamos para o nosso último exercício da aula de hoje, que é o seguinte. Calcule o montante de uma aplicação de R$12.000, a taxa de juro de 22% ao ano, capitalizado semestralmente durante 3 semestres. Bom, agora, pessoal, estamos diante de um exercício, como eu comentei com vocês, um exercício em que a nossa taxa é anual e o nosso período ele é semestral, portanto, não está coincidindo aí. Então, é justamente nesse tipo de situação que nós temos que trabalhar aí com as taxas equivalentes, as taxas proporcionais, taxas nominais e taxas efetivas. Então, nós temos que saber identificar essas taxas. Então, aqui no caso, o que o exercício fala é o seguinte, ele fala que a taxa é de 22% ao ano, mas ele fala que a capitalização é semestral. Bom, isso já nos indica o seguinte, que esta taxa aqui, na verdade, ela é nominal, né? Portanto, pela proporcionalidade, pelo fato dessa taxa ser nominal, então nossa taxa semestral, nós temos que o seguinte, que a nossa taxa semestral será 22 dividido por 2, pois se a taxa é 22% ao ano, como um ano possui 2 semestres, nós temos 22 dividido por 2, isso dá 11% ao semestre. Agora sim nós estamos diante de uma taxa semestral e a capitalização é semestral. Ok? Então esta é a taxa que nós vamos utilizar, mas na forma unitária aqui, resulta que 0,11 ao semestre. Portanto, como nós temos que calcular o montante, nós vamos simplesmente substituir montante, capital, 1 mais I elevado a N. Né? Aqui eu só coloquei a formulinha, o montante que nós queremos cobrir, o capital é de 12.000, né? A nossa taxa ela é 0,11 e o período é de 3 semestres, conforme o enunciado informa. Agora nota o seguinte, a taxa está em semestre e o nosso período também em semestres, portanto está tudo coerente, ok? Então a grande dificuldade, digamos, desse exercício, né, o maior problema, foi identificar que essa taxa, na verdade, era uma taxa nominal, ok? Em alguns exercícios, o próprio enunciado já informa que a taxa é nominal para facilitar. Mas, sempre que ele informar uma taxa
e falar que o período de capitalização não coincide com aquela taxa, né? Se o período de capitalização não coincidir, então necessariamente a taxa que ele informou é nominal, né? Salvo alguma exceção que eu vou já comentar com vocês, a taxa é nominal. Bom, então vamos fazer essa continha aqui. Então nosso montante é o quê? 12.000 vezes 1,11 elevado ao cubo, que eu já vou fazer direto. E aqui deu aproximadamente 1,3676, aquela dica que eu falei para vocês. Aproveitar esse número que está na calculadora com mais casas decimais aqui. Então nós temos aqui R$ 16.411,57. Ok? Bom, pessoal, então basicamente é isso que nós íamos falar para vocês sobre essa parte de matemática financeira. Na aula de hoje nós encerramos o assunto de matemática financeira. Um aspecto que nós acabamos não falando para vocês, mas mais a título de curiosidade, se vocês se aprofundarem no assunto, vocês vão perceber esse tipo de detalhe, é o seguinte: em algumas situações, nós temos que o período ele não coincide com o valor inteiro, e mesmo assim a taxa é informada naquele período. Por exemplo, vamos imaginar uma taxa que seja de 10% ao ano, né? Uma taxa de 10% ao ano. Mas essa taxa é informada como sendo efetiva, né? O enunciado é claro no sentido de dizer que essa taxa é efetiva, portanto não há que se pensar que essa taxa seja nominal. Uma taxa de 10% ao ano. Bom, se ela fosse nominal, então nós poderíamos calcular a taxa mensal efetiva dividindo 10 por 12. Ok, mas ela não é. 10% já é efetiva. E é perguntada a capitalização aí em um período, por exemplo, de 8 meses, por exemplo, né? Ou então de 2 anos e 5 meses. Enfim, um período que não coincide com uma quantidade inteira de anos, no caso, né, que é informado aí. Nesse caso, a parte não inteira, por exemplo, no primeiro caso os 8 meses e no segundo caso os 5 meses excedentes, nós temos convenções de maneiras de como a gente trabalhar em cada caso, ok? Pois muitas situações isso acaba sendo interessante, sendo útil, né? Na verdade, na maioria das situações, por exemplo, quando nós temos as nossas aplicações financeiras, é só quando passa o mês, né, daquela data de aniversário, daquele valor que nós aplicamos, é que há o rendimento. Mas existem situações em que, quando esta data é um pouco quebrada, nós ainda assim já temos um rendimento, né? Então existem convenções para tratar desse tipo de situação, tá? Nós não vamos tratar nesse curso, quem sabe futuramente aqui no canal nós podemos trazer um curso mais aprofundado de matemática financeira, tratando de assuntos aí como amortização também, taxa de retorno, enfim, planos de amortização, sistemas de amortização francês, sistema de amortização americano, enfim. Nós temos descontos também, um outro conceito que nós não trabalhamos com tanta profundidade, né? Enfim, espero que com essas aulas, nós fizemos várias aulas sobre matemática financeira, acredito que mais de 10 aulas, e com isso eu acredito que pelo menos esta parte que é visto aí no ensino médio, né, até o ensino médio, nós trabalhamos, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!